Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma já vai se adiantando e é importante sempre colocarmos essa pergunta: como está o nosso processo de conversão, de mudança? Como está o nosso processo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor? Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual está o meu agrado, escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós a cena da transfiguração. O evangelista começa situando a cena 6 dias depois. O que Jesus fez 6 dias depois? Levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. Jesus toma esses 3 discípulos. O fato de tomar esses 3 discípulos já mostra que é algo central no ministério de Jesus, é um momento importante, um momento central no ministério de Jesus. Jesus sobe a uma alta montanha, a imagem da montanha. A montanha no Antigo Testamento é o lugar da manifestação de Deus. E Jesus sobe com esses discípulos uma alta montanha. E diz o texto do Evangelho: foi transfigurado diante deles. E narra a cena da transfiguração. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Amados e amadas de Deus, Jesus se manifestou na sua beleza. Jesus se manifestou na sua divindade. Seu rosto ficou brilhante como o sol. Imaginem a imagem do rosto de Jesus luminoso, brilhante como o sol. Suas vestes ficaram brancas como a luz. Imaginem a veste de Jesus branca como a luz, a beleza de Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus se manifesta aqui na sua divindade. Jesus se manifesta aqui no mistério mais profundo do seu ser. Jesus se manifesta aqui como aquele que Ele é. Aqui se manifesta aquilo que Ele é. Ele é o Filho de Deus, onde a humanidade velava a divindade. E aqui Jesus se manifesta na sua glória. Glória que Ele tinha junto com o Pai e o Espírito Santo antes da encarnação. Glória que Ele terá agora também com o Pai e o Espírito Santo depois da ressurreição. A glória do Filho do Homem. A beleza de Jesus Cristo. Beleza de Jesus Cristo que deve encantar a cada um de nós. Papa Francisco, São João Paulo II perguntava na Terço Millenii Neunt: que imagem de Cristo nós estamos apresentando à geração do novo milênio? Amados e amadas de Deus, apresentar uma imagem bonita de Cristo. A transfiguração apresenta isso, uma imagem bonita de Cristo. É preciso apresentar a beleza de Cristo às novas gerações hoje.
É preciso falar bem de Cristo. É preciso apresentar a beleza da igreja. A cena mostra aqui a veste de Jesus, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Os padres da igreja diziam que a veste de Cristo é a igreja é esta túnica de Cristo, que fica luminosa, radiante. Da igreja ela vai se tornando bonita, radiante, luminosa, de acordo com a nossa doação. Nós fazemos a igreja feia ou bonita. É preciso manifestarmos também, através da nossa doação, através do nosso seguimento bonito de Jesus Cristo, uma igreja bonita. Diz o texto do Evangelho, nisso apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias conversam com Jesus. Moisés e Elias representam as Escrituras. Moisés a lei, Elias os profetas. Quer dizer, o Antigo Testamento que fala com Jesus, o Antigo Testamento que conversa com Jesus. Esta cena mostra também, ao mesmo tempo, Moisés e Elias que conversam com Jesus, mostram que o Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode ser entendido sem as Escrituras, sem o Antigo Testamento. Continua o texto. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Fazer 3 tendas, querem ficar ali. A beleza da cena. Não vamos descer da montanha, vamos ficar aqui. Então fazer 3 tendas. É o desejo, amados e amadas de Deus, que aquela cena não acabe. É o desejo que a beleza daquela cena continue. Porque estão contemplando a beleza de Cristo, estão contemplando a beleza da divindade de Cristo, a beleza do rosto de Cristo. Diz o texto do Evangelho, ainda estavam falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai-o. Amados e amadas de Deus, agora é o Pai que da nuvem manifesta quem é o Filho. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, no qual está o meu agrado, escutai-o. Jesus é o Filho amado. O Pai manifesta quem é o Filho. Jesus é o seu Filho amado e Ele nos manda escutá-lo. Como é que nós escutamos Jesus hoje? Nós escutamos Jesus através da sua palavra, através das Escrituras. Ele continua a nos falar hoje. São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Escutar Jesus hoje. Abrir as Escrituras, ler a palavra de Deus, ler os Evangelhos. Quando nós lemos os Evangelhos, quando nós meditamos os Evangelhos, nós estamos escutando Jesus. Jesus continua a nos falar hoje. Escutar o Senhor hoje. Continua o texto. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra, ficaram com muito medo. Amados e amadas de Deus, agora o medo. Caem com o rosto por terra. O medo diante da manifestação de Jesus, o medo diante da voz do Pai, o medo diante do mistério de Deus que se revela. Diz o texto do Evangelho, Jesus então aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, Jesus toca nos discípulos e manda que eles se levantem e a vencerem o medo. Não tenhais medo. Diz o texto do Evangelho, os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Amados e amadas de Deus, experimentam a glória de Jesus, experimentam a beleza de Jesus, experimentam a sua divindade. E agora Jesus pede que não faleis a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Quer dizer, até que o seu êxodo que aconteceria em Jerusalém aconteça, sua morte e ressurreição. Contemplemos a beleza desta cena da transfiguração, entremos no mistério de Cristo, contemplemos a beleza de Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.